noite, galera! Está começando aqui mais um Movimento Jovem. Eu sou a Vitória e hoje nós temos aqui um programa muito especial que eu tenho certeza que vai falar ao seu coração. E eu estou aqui com o pastor Alan. Muito boa noite, pessoal de casa. É um prazer poder entrar aí na sua casa, poder falar com você e também vivermos juntos aquilo que Deus ele quer ministrar sobre a nossa vida e sobre o nosso coração. Como a Vitória bem disse, nós temos um programa especial onde nós iremos falar de um retiro que nós fizemos aqui entre a juventude, a comunicação, também os teens e a nossa convidada de hoje que também representa o CQV, ou seja, as crianças que vencem. Muito boa noite, Tia Ju. Obrigado por aceitar o convite. Boa noite, família! Que alegria estar aqui com vocês. Me sinto honrada por ser testemunha do que Deus fará nas próximas gerações. E eu vejo isso na vida de vocês, no sorriso de vocês, na nossa alegria. Eu falo, já estou me sentindo em casa. É muito legal ver essa alegria da Tia Ju e contagia, né? Isso é muito legal. E você percebeu também que a gente tá com a mesma roupa, né? Ou seja, eu com a blusa, a Tia Ju com a blusa, a Vitória com a camisa, do retiro que chama-se, ou chamou-se, né? Grace Worldwide, que significa graça pelo mundo inteiro. Ou seja, nós estávamos ali nesse retiro com os líderes de alguns países do Brasil e aqui também, no caso geral, mas também com muita gente do estado de São Paulo, onde nós tivemos ali 4 dias numa interação muito grande, numa conexão muito grande. E eu já queria começar essas perguntas com a Tia Ju, dizendo o que mais surpreendeu a senhora nesse retiro, tia? Eu fiquei até o último instante, né, na nossa ida até o retiro, perguntando o que eu vou fazer lá. No retiro de jovens. Me senti menos invasora, porque uma vez nós tivemos um encontro com os jovens do Rio de Janeiro, inclusive um beijo para toda a família CQV, para todo mundo que caminha com o propósito de unidade. Não é fácil, mas é possível e nós estamos vivendo isso, família. E eu perguntava, pastor, por que eu vou no retiro dos jovens? E em oração eu disse a Deus, né, Senhor, eu não quero ser a invasiva, né, porque eu já sou a tia, assim, nacionalmente, internacionalmente. Então, mas eu não consigo te chamar pelo nome, eu sou a tia. Eu já sou tia geral. Mas a gente sabe que muitas vezes no meio dos jovens, uma tia atrapalha um pouco, né? Ou muito, eu não sei. Às vezes atrapalha muito. Por conta de colocar regras, de ser aquela pessoa que representa uma seriedade dos mais velhos. Então, o meu cuidado sempre é não ser invasiva. Então, esse era o meu cuidado. Né? Entendemos a nossa identidade, sabemos que somos filhos amados, temos a nossa paternidade restaurada, já convivemos juntos, né? Eu trabalho com a Vi, com o senhor também, desde fora na África do Sul, a gente mantinha a comunhão pelas nossas lives. Sim. E a gente sempre manteve essa comunhão, mas um retiro de jovens, né, nunca aconteceu. E eu posso falar um pouquinho da história da Igreja da Graça, né? Eu faço parte dessa trajetória e a gente nunca viu os ministérios tão entrosados, com todas as dificuldades, com todos os desafios que é realmente, né, viver em união. Sim. Porque o texto é lindo, somos corpo, todo mundo ama cantar. A música tema mas não, mas viver essa unidade realmente é um desafio e eu entendi o propósito quando nós chegamos a Limeira, pastor. Amém. E eu enxergo que essa música que a senhora cantou não é mais do Daniel Souza, né? Agora é da Tia Ju. Tia Ju. É Tia Ju. Já nem pedir a licença poética para ele e cantar para sempre. E nesse retiro, Tia Ju, a gente tratou muito a unidade, né? Antes de começar, a gente teve os propósitos e tudo mais. E ali a gente citou muito do que a senhora fez durante toda essa trajetória, porque desde que eu te conheço, você sempre falou sobre unidade, sempre cantou sua música tema e tal. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa perseverança em continuar orando sobre isso, continuar enxergando isso, mesmo com os desafios, né? Porque, como a gente falou aqui, não é fácil a unidade, nem um pouquinho fácil. Mas é algo que o Senhor tem tratado e acredito que alegra muito o nosso coração ver o que tem acontecido, o que o Senhor tem feito no nosso ministério, mas a gente comentou muito que foram anos de oração, anos em que talvez a senhora tenha se visto sozinha, buscando ainda por esse propósito. E eu queria que você falasse um pouquinho dessa trajetória.
Sim. Com o meu jeitinho, eu sempre fui assim, a doidinha da vez, né? Mas eu já me ambientei, porque nós cuidamos das crianças, pastoreamos o coraçãozinho das crianças, atrás das malhadas sempre se tornou para nós, tias, um lugar confortável. Mas quando a gente lê Salmo 89, versículos 19 e 20, tudo que a gente faz é embasado na palavra de Deus. Né? Então é possível ser alegre, brincar, cantar, adorar a Deus e ensinar o pequenino quem é Jesus através das nossas vidas e das nossas ações. E quanto mais a gente ensina o pequenino, mais nós aprendemos. Eu continuo ainda sentada na escola do Espírito Santo e durante todos esses anos, a perseverança foram as palavras de Deus que eu recebia, né? Foi um esforço que o Senhor colocou sobre mim na questão da renúncia, porque é lindo a gente falar, né? Caminhe em unidade, ame ao próximo como se fosse você. E a dor que ele sente, já se canta, né? Sim. Doesse mais em você. Mas para você se unir a alguém, é como um casamento. Você vai precisar renunciar. E você vai precisar renunciar aquilo que custa. Então, o que nós começamos a entender? Que para que houvesse a unidade, que a união é a batata. Viu que eu aprendo rápido? E a união é o purê, porque não tem como separar ali, né, a junção de toda aquela massa tão deliciosa, com uma receita que o pastor Alan tem, que depois ele pode passar pra todo mundo. Mas não se pode separar aquilo que realmente já caminha em unidade. Sim. Então, hoje nós vivemos um tempo de colheita. Para nós é tão maravilhoso, né, vivenciar o que nós vivemos. Ainda a gente não maquia, né, dizendo que não há os desafios. São departamentos diferentes, as crianças, os teens, os jovens, até a terceira idade, né? São departamentos com linguagens diferentes, mas que aos olhos do nosso Deus, do nosso Pai, é um corpo só, é uma família só. Então, quem vive em família em casa já sabe dos atritos, do lugar que guarda o chinelo, do lugar que deixa o toalha. Algumas coisas assim a gente pode falar. Na vida espiritual, na vida ministerial também existem as diferenças. Mas quando você coloca Jesus como alvo, a gente vai vendo na trajetória de Jesus, ele incluindo o tempo inteiro. Os discípulos tentaram impedir as crianças de irem até Jesus. Então, muitas vezes, aqueles que estão por perto, que estão ao nosso redor, sem intenção nenhuma, né? Eu não creio que eles tinham intenção de impedir as crianças, mas às vezes colocam um empecilho e um impedimento. E nós, como agentes da unidade proposta, realmente no plano de salvação, eu creio que a unidade é dentro do plano de salvação de Deus, nós precisamos estar atentos, porque senão seremos nós mesmos aqueles que vão colocar o impedimento. Então, quando eu pensei, eu líder das crianças, o que eu vou fazer no retiro? Ainda fiquei assim, nas reuniões com eles, meio boiando. Falei assim, tô aqui, gente, se vocês precisarem de mim, porque a gente não tinha a visão do todo, né? Mas graças a Deus, com os propósitos de consagração, né? Sempre com a cobertura da palavra, com direcionamento. Algo muito importante, pastor, que eu tenho até a dizer e a compartilhar, é que os líderes se sujeitem aos outros líderes. E eles não são pequenos demais. Então, não importa a idade do líder, do jovem, né? Eu digo sempre isso para as tias, e com elas já está um pouquinho mais fácil de lidar na questão da renúncia. Mas Davi, ele não tinha postura, estatura e desenvoltura de um rei, mas ele estava atrás das malhadas e Deus achou em Davi homem segundo o seu coração. Então a gente entende que hoje não importa, o líder dos jovens foi levantado por Deus, o líder do louvor foi levantado por Deus. É importante que o líder, que a líder CQV, ou que a tia que serve na escolinha, ou o obreiro, vamos falar com todo mundo logo lá em casa, ou o obreiro que serve na igreja, que nós sejamos sujeitos à autoridade que Deus constituiu. Porque o que coloca alguém em posição de rei e de autoridade é a unção que ela recebe, é a unção que ele recebe. Então, eu tenho aprendido sobre isso, a parar. Eu sei que eu falo bastante, mas eu tenho aprendido. Não tô ainda vermelha, né? Tô com vontade de gritar aqui, mas eu não posso.
Mas a gente tem procurado, na presença de Deus, aprender. E são 2 ouvidos e 1 boca, né? Até um dos jejuns, assim, mais fortes que a gente fez foi o do silêncio. Esse foi difícil. Pode Meu Deus do acreditar. céu. Nossa, o que tinha gente orando, intercedendo por mim em silêncio, você não tem noção. A ideia do jejum foi eu que comecei a pedir a Deus essas questões de fazer o jejum. Então teve o jejum do silêncio, né? Teve o jejum dos alimentos. Teve o jejum do De não reclamar. e aí um dia livre para você escolher o jejum. Sim. O de não reclamar, as pessoas já chegaram não reclamando, né? Então, Sim. obrigado, Foi, Jesus. é verdade. Ele foi fazendo as instruções, tal, do que a gente tinha que fazer. Aí a tia o tia Yara. Ui, o pessoal falava alguma coisa, ela, não pode reclamar. Muito bom. Bom, quebrou a carne mesmo. E a questão do silêncio é que você não podia falar, então você ficava, 5 para a Né? hora, entramos no jejum. Aí eu fiquei com uma autorização para falar e eu falei, não, eu não tô no pecado, porque já tá o jejum do silêncio. Foi engraçado. Mas é como se tivesse virado uma chave. Um jejum de silêncio abre os nossos ouvidos, aguça a nossa visão e a nossa percepção para os sinais que Deus nos dá. Que muitas vezes nós estamos orando, pedindo a Deus respostas, que Ele já tem trazido as respostas, mas a gente anda tão agitado, né? Tão preocupado com outras coisas, distraídos, a gente pode dizer assim, né? Como a Marta estava, servindo com excelência, não estava vivendo em pecado. Mas naquele momento era o momento de parar, assentar e ouvir o que Jesus tinha a dizer. E o jejum do silêncio aprimorou isso. Eu posso dizer assim, né? Por experiência própria, eu gosto de falar. Né? Meu pai também gosta, então tá tudo bem. Eu acho que é difícil uma pessoa que não goste de falar, porque querendo ou não, a gente precisa disso, né? Sim. Então você vê que aquele tempo foi tirado essa questão de falar de você, você tem que repensar muita coisa, você vai ter muito tempo de organizar pensamentos, porque às vezes a gente fala e acaba não dizendo nada, porque a gente está acostumado a falar e não pensa mais no que está falando, não consegue absorver exatamente aquilo que a gente quer falar, e aí a gente só vai citando, só vai falando, e quando você vai parar para analisar, cara, eu falei 40 minutos e não disse um A do que eu realmente queria dizer, eu não consegui saber organizar meu pensamento. Então, eu enxergo que nesse jejum, muito do que a Maria fez quando ela derramou o azeite aos pés de Jesus, foi dito ali, porque a Maria, se você olhar o texto, ela não abre a boca para falar com Jesus. Ela só chega no ambiente onde só tinha os homens, quebra o vaso, entrega o perfeito louvor, a perfeita adoração, as pessoas à volta dela falam mal dela, mas ela não se defende. Ela continua chorando e secando os pés de Jesus com o cabelo, fazendo o perfume subir. E a Bíblia fala que Jesus defende ela. O que ela faz, vocês não sabem, mas ela está preparando o meu caminho para aquilo que vai vir. Ou seja, ele ainda diz assim, essa adoração ficará registrada para sempre. Sim. Ou seja, ela não precisou falar, ela precisou se organizar e fazer. Sim. Então, acho que... É uma das minhas passagens, assim, favoritas. De Maria realmente se derramando, porque ela o adorou na intensidade do que ele ia viver e que ele falou por 3 anos e as pessoas não estavam entendendo. É a impressão que a gente tem com os textos da Bíblia, né? Sim. Eles não entendiam e Maria demonstrou. Então, o que o Senhor espera de nós? Que a gente realmente demonstre, né, essa intensidade na adoração. E o propósito de Deus, né? O que a gente tem aprendido com o Salmo 133 é que há um azeite, há uma unção que é derramada quando nós estamos unidos. É impossível alguém sentir o que Maria sentiu e não compartilhar, porque Jesus deixou um marco naquela ação. Ela tocou o coração dele, ela o adorou, né, na medida do que ele faria, na medida da entrega que ele realmente teria, né, momentos depois. E muitas coisas nos ensinam esta passagem. Ela não se preocupou com as pessoas que estavam ao redor. Ela não mediu o valor, né, humano daquele nardo puro. Eu acho que é esse o termo, né, pastor? Sim. Daquele perfume. Mas a única preocupação que ela trazia com ela, eu preciso adorá-lo como só ele é digno. Glória a Deus. E quando a gente aprende, naturalmente a gente vai ensinar. Eu tenho falado bastante sobre isso com as crianças.
crianças, tenho visto, né, na presença de Deus, a nossa responsabilidade com as futuras gerações, porque uma criança que aprende a adorar a Deus, ela vai saber que quando ela obedece papai e mamãe, ela está adorando a Deus. Quando ela se torna um teen, ela não vai abandonar aquilo que ela aprendeu como base, e quando ela se torna alguém jovem, é alguém que já tem um futuro garantido. Então, não há ansiedade, inquietação, não que as tentações e as lutas não venham, mas você consegue trazer uma semente poderosa desde a base. Aí os ventos vêm, mas aquela casa está firmada na rocha. Tia Ju, o papo tá incrível, mas a gente vai ter um intervalinho comercial agora. E daqui a pouco a gente volta com a segunda parte do programa aqui em nome de Jesus. Fala pessoal, estamos de volta com mais uma parte aqui do MJ e estamos recebendo aqui a Tia Ju, que está falando bastante sobre o retiro que a gente teve, o Grace Worldwide, onde nós reunimos os líderes dos jovens, os líderes dos teens e também da comunicação, e a Tia Ju representando também o CQV. E eu queria já fazer aqui uma pergunta para a Tia Ju e perguntar para ela o que mais marcou a senhora nesse retiro, de modo geral, sabe, estando ali, vendo toda a interação, vendo todo mundo, sabe, de alguma maneira tendo conexão, porque também não tinha o celular, né? Eles não estavam mexendo no celular, não estavam gastando tempo olhando para o celular, estavam tendo conexão com pessoas e tudo foi de forma intencional, né? Então, desde o do local onde eles estavam dormindo, as pessoas que estavam próximas deles. O que mais marcou a senhora? Foram tantas emoções. Nós vivemos a unidade. Nós vivemos. Nós tivemos a irmã Vera, que o senhor, né, tem contado, com a perda de alguém. Então, nós sentimos a dor de alguém que perdeu alguém, né? Nós tivemos a oportunidade de aprender ali na prática, né? Outras questões, né, a fogueira, foi muito forte aquela fogueira, como um marco realmente na nossa vida para o dia seguinte. Então, depois daquele dia, né, eu tenho certeza que nós zeramos, né, no mundo espiritual com a intenção na carta que se escreve e naquilo que você despe. Você tira de você aquela capa e realmente você permite que o fogo consumidor queime aquilo que não agrada a Deus. Quantas vezes, né, pastora Vivi, a gente vive até sem perceber e sem enxergar quais são as capas que a gente leva que são desnecessárias, né? Coisas que nos afastam realmente do propósito. Então, eu me vi, né, sendo ministrada também, isso é importante. Dizer que muitas vezes nós, como líderes, assumimos esse lugar de como se nós fôssemos, né, super-homens, mulheres maravilhas, não tivéssemos a nossa vulnerabilidade. Não. Nós precisamos nos colocar como criança, eu sempre digo isso. E a criança é vulnerável, a criança, ela é sim aquela esponjinha que vai absorver o que está ao redor. E no retiro eu me permiti, eu já fui com esse coração. A princípio, sem entender muito, né? Falei, nem sou tão jovem, não contemplar ninguém. Mas me coloquei como criança disponível. Eu tive a oportunidade de abraçar ali jovens que são filhos dos pastores da nossa igreja já fora do país, né, que foram crianças e que estiveram na escolinha comigo, né, direto ou indiretamente, mas jovens que representam a nossa igreja internacional, gente, International Church. The Grace of God. Falei certo? Gente, falei certo? Grace Cadê a of nossa God teacher? Ai, meu Deus, I'm so sorry. Eu sempre brinco, né? Não há barreiras entre nós, né? Se nós tivermos um coração como o coração de uma criança, até de errar a gente não se envergonha. E eu digo, pastor, a fogueira foi um marco, né, para nós viver o luto junto com a irmã Vera e as nossas orações, as ministrações muito pontuais. Como se o Senhor estivesse mesmo revestindo ali com a armadura dele, com a armadura de Deus, que é Efésios 6,
aqueles jovens com tudo que eles precisavam. Vestidos, eles já estavam, porque já conheceram Jesus, já têm uma vida ministerial com Deus. Então, eles já estavam vestidos, mas ali foi um revestimento para tudo que nós ainda vamos ver daqui por diante. É o que eu continuo a crer. Amém. E pra você, Vitória? Ai, nossa, eu não sei qual de todos os momentos especiais. Eu acho que a oração, que era pra ter sido 1 hora, 60 se minutos. tornou, né? acho que 2 horas e 2 meia. horas e meia. Eu acho que me marcou muito. Mas eu não sei se eu consigo escolher, porque o momento da irmã Vera também, eu achei que foi muito marcante, porque foi o que a tia Ju falou, tipo, era como se nós estivéssemos aprendendo com o Senhor na teoria e depois vivendo a prática, sabe? Porque todo mundo se reuniu ao redor dela, ninguém conhecia a sogra dela e tal, mas todo mundo ficou mexido ali, sabe? Muitas pessoas choraram, muitas pessoas cantaram junto com ela também, porque essa parte, meu Deus do céu, ela declarando que o Senhor era soberano sobre todas as coisas após perder alguém, foi muito forte. Mas eu fico muito em dúvida, porque acho que todos os momentos foram muito especiais, momentos de conexões, mas também esses 60 minutos, que não foi 60 minutos com Deus, foi muito importante, muito impactante, assim. Teve um momento que, pra mim, foi o mais especial, que foi onde não tinha mais ninguém cantando, porque tava todo mundo já ajoelhado ali na presença de Deus, rendido. O altar tava cheio, mas não tinha ninguém. Não dava, gente. Tipo, a presença de Deus estava muito reconhecimento, forte. Glória, tava muito forte. Tava muito forte. Da glória de Deus. E só que teve uma hora que não tinha mais ninguém, né, fazendo nada, tava todo mundo rendido. E aí alguém começou a cantar. Líder do Piauí. É, verdade. E aí todo mundo foi atrás. Nossa, foi muito forte essa parte também. Ecoa na minha cabeça aqui agora, ela cantando Como em Atos 2. Como é que é? Eu não conhecia a música. Vem nos visitar. Como em Atos 2, vem nos visitar. Vem incendeia esse lugar. Assim, Eu sinto a mesma coisa que eu sinto lá, vou chorar. Tá aqui, tá literalmente, sabe? Eu consigo visualizar na minha. Parece que é uma coisa muito maluca, mas eu tô vendo ela cantar e aí a galera do lado dela cantando Nossa, junto. foi muito forte. E aí começou a queimar no coração de todo mundo. Nós vamos chorar, gente. E Vai descolar a situação aqui. E eu amo ouvir a voz da igreja, né? Sim. Então essa parte pra mim foi sensacional. Não somos mais os mesmos. Sim. Eu até falei com o pastor Alan na oportunidade, né? Falei, pastor, a gente não pode parar aquilo que não foi a gente que fez, né? Ao contrário, quanto mais rendidos nós estivermos, mais a gente vai entendendo que o propósito é do céu e que não tem a placa da igreja. Nós estamos dizendo que o Espírito Santo está recebendo, ganhando da nossa parte oportunidade para fazer o que ele planejou fazer. Então, quando a gente se rende, se sujeita um ao outro, quando a gente sente a dor do outro, quando a gente queima... Ó, tudo que aconteceu lá. Não é nada nosso, você tinha juiz pra... Não, tudo que aconteceu no retiro. Quando a gente queima o que não serve, até quando a gente brinca junto. Nós jogamos vôlei, pessoal. E ali, na brincadeira... As manchetes. Né? Chapas cortadas. Aí o irmão tirava, olha, não pode reclamar. Eu não jogo bem, não sou jogador. Vai exercendo a paciência do fruto do Espírito comigo. E foi maravilhosa essa comunhão, né? Alguns irmãos e irmãs, assim, a gente se conhece porque transita na sede alguns de São Paulo, mas os que estão de fora, né? Eu até disse isso, que muitos que estão, né, que estão fora da realidade estado de São Paulo, já trazem com eles aquela distância, aquele distanciamento, como se eles não fizessem parte. E o que a gente quer dizer e gritar para todo mundo ouvir: todos vocês fazem parte. Ali nós sentimos a possibilidade, né? Nós vivemos a possibilidade da unidade da igreja. E é impossível Deus não agir onde há união. Ele ordena a bênção e a vida para sempre. Então, não é uma palavra nova. Nossa, Ju trouxe uma revelação. Não, é Salmo 133. Né? E ver os jovens compartilhando das culturas locais é muito importante. Isso foi muito legal. Eu vi o pessoal do norte, do nordeste do país tomando chimarrão. Sim. Foi. Nossa, comentando. Eu chamei de canudo, pastor. Nossa. Eles Não pode mexer, é na Isso, bomba, não bomba. pode mexer Se na bomba. mexer, o Não pessoal pode mexer. O Jonas até hoje está traumatizado. Porque ele foi mexer e... Não pode mexer na bomba.
E, inclusive, ele postou um vídeo esses dias falando que tava tomando, né? Tá tomando chimarrão. Ver a galera toda unida nesse propósito de saber um pouquinho da cultura de cada um, como é o trabalho na igreja de cada um. Então, por exemplo, tem uma irmã no Pará que ela fala que ela tinha que atravessar um rio para buscar os teens, para poder ir para a igreja, sabe? E trazer para a igreja. Não é uma questão de atravessar a rua aqui ou pegar um ônibus. Ela tem que pegar um barco, colocar as pessoas num barco para ir para a igreja, depois voltar. Então você vê as dificuldades, as diferenças, sabe? Tudo aquilo que para a gente não é corriqueiro. A Samara, por exemplo, da Bolívia, falando da história dela, das dificuldades que ela tem passado, por exemplo, para implementar a juventude, de mostrar o cuidado da juventude, é bem complicado. E o que marcou da Samara, eu ainda ouço ecoar no meu ouvido. Jesus é suficiente. Eu creio, pastor, que nós vamos viver situações na nossa vida cotidiana, no simples, né? No nosso pessoal e particular, onde o Senhor vai tratar conosco, porque Ele é suficiente. Então, aos olhos humanos, a gente não conhecia Samara pela idade dela, né? Eu um pouquinho mais velha, mas eu creio que o Espírito Santo tem promessas para essa geração. Então, eu prestei muita atenção, meu caderninho de anotação tá ali com todas as revelações que o Senhor trouxe e eu ainda ouço a Samara pregando e ensinando a gente, né? Talvez porque a gente lida com as crianças e em muitos momentos na sala de aula, na igreja da criança, a gente é mais aluno do que professor, né? A gente é mais pastoreado do que pastoreia o coração das crianças, porque pertence a elas o reino dos céus. Então, eu creio que os jovens trazem essa mesma unção, né, na presença de Deus. E quando ela dizia Jesus é suficiente, porque ela vivenciou uma experiência com Jesus, da mesma forma, eu ainda ouço ecoar. E em muitas circunstâncias, a pessoa fala, nossa, o mundo está caindo e você está sorrindo, Tia Ju. Não estou sorrindo porque o mundo está caindo, mas a minha esperança é mais viva do que nunca. Porque no momento da tempestade, eu me lembro, né, da passagem onde Jesus descansava na almofada. Esse é o nosso lugar. É um lugar de descanso, é um lugar onde Jesus estando presente, não quer dizer que a tempestade não vai se levantar, mas se Ele estiver presente, é tudo que a gente precisa. Amém. Glória a Deus. Pessoal, infelizmente, nosso programa chegou ao fim. Mas nos sigam nas redes sociais, as redes sociais da Tia Ju também vai estar aqui disponível para vocês. E esse programa também você encontra na íntegra no nosso YouTube. Então fiquem com Deus, Deus abençoe e que o Senhor fale mais ao coração de vocês. Um beijo, gente! Tchau. Eu ia falar assim, ó, levanta a sua mão.